Fala pessoal, meu nome é Lohane e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Depois do Luquinhas. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, o porquê que eu não sou a favor da chupeta. Então desde já eu peço que você deixe o seu like, se inscreve neste canal e vale lembrar também que vale o respeito, né? É a minha opinião, é a minha realidade, é o que eu fiz em casa, eu, Lohane, mãe do Eduardo e do Lucas Júnior, por que eu não quis dar e por que eu não aprovo a chupeta. Se você deu chupeta, ótimo pra você, porque a sua realidade é diferente da minha. O que você acredita às vezes é diferente do que eu acredito. Então vale esse respeito mútuo, tá bom? Então roda a vinheta. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que eu tinha comigo, pode causar o desmame precoce. Eu fiz um vídeo sobre a amamentação lá, eu tirei várias dúvidas sobre como tirar leite, como não deixar acontecer o mastite, por que o bebê briga com o peito, o que produz, aumenta a produção do leite. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Não vou me prolongar nesse assunto de desmame precoce, mas acontece sim, então isso é algo que eu tinha comigo, que eu não queria dar mamadeira chupeta, porque pode acontecer a confusão de bicos, porque o bebê, para ele mamar no peito, ele faz um movimento diferente do que ele faz para poder mamar, chupar a chupeta. Então ele tá aprendendo, ele não vai internalizar, ele não vai entender que ele precisa matar a fome no peito e na chupeta ele não vai matar a fome. E até porque são movimentos diferentes que ele usa para mamar no peito e para chupar a chupeta. Então causa essa confusão de bicos e, consequentemente, o desmame precoce, porque ele vai querer fazer a sucção não nutritiva no peito. Já viu quando o bebê, você sente que não tá saindo nada de leite porque ele tá só chupando ali? Então, às vezes ele vai querer fazer isso no peito e na chupeta, quando ele for pra chupeta, ele vai achar que ali vai sair leite. Então acontece essa confusão de bicos, então esse é um dos motivos que eu não queria dar chupeta por causa disso. Eu tinha muito medo dos meus filhos desmamarem precocemente, tanto que o Luquinhas, ele mamou até 1 ano e 7 meses, Eduardo tem 7 meses hoje, e ele mama até hoje. Luquinhas hoje, meu primogênito, né, ele tem 2 anos e 7 meses. Então vamos lá. Outra coisa que eu tinha muito comigo, eu na verdade, do Luquinhas, eu comprei uma chupeta, eu tinha comigo que eu não iria dar, mas, sabe, mãe de primeira viagem, tipo, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Eu acabei comprando. Eu penso, Lohane, que às vezes a chupeta é um refúgio pra nós mesmos. Porque é muito mais fácil eu tacar a chupeta na boca do bebê que tá chorando pra acalmar ele logo e calar a boca dele, do que eu tentar entender por que ele tá chorando. Porque o bebê não chora só de fome, gente. Ele chora por tudo, porque ele não sabe falar. A língua do bebê, a linguagem dele é o choro. Se ele não chorar, você não vai se atentar de que ele tá incomodado com algo, concorda? Então, o bebê, ele chora de fome, ele chora de frio, ele chora de cólica, ele chora de... porque ele quer estar por perto, ele quer um colinho, ele quer aconchego, ou porque ele tá, sei lá, sentindo vontade de coçar a barriga. Ele chora por tudo, gente, ele não sabe falar. Então, às vezes, eu acho que é a falta dessa sensibilidade dos pais de procurar entender o porquê que o filho tá chorando, por que ele tá incomodado. Então, é muito mais fácil eu pegar uma chupeta e tacar na boca dele e pronto, calou a boca e pronto. Porque, às vezes, é muito difícil mesmo. Às vezes, você tá ali exausta, ainda mais no puerpério ali no começo, você tá exausta. E aí, seu filho tá chorando, você não sabe o que fazer, você começa a se culpar. E aí, realmente, você fica estressada, você fala, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. E você taca a chupeta mesmo na boca do bebê. Eu te entendo, porque eu passei pelo puerpério 2 vezes, tá? Então, eu acho que às vezes é uma falta de sensibilidade e às vezes de interesse nosso de tentar compreender o bebê e de saber acalmá-lo, de atender as necessidades dele, tá? E aí, o do Luquinhas eu comprei, porque eu falei, eu não vou dar, mas se acontecer alguma coisa, né, eu não sou a dona da razão, a dona da verdade, eu vou aprender na prática, né? A gente tem que ser humilde o suficiente para entender que nós não sabemos de tudo, por isso que a gente tem que compartilhar experiências, reter o que é bom, pegar o que funciona para nós e aplicar, tá? Por isso que eu falei que cada realidade é diferente, essa é a minha e é por isso que eu defendo essa ideia de não usar chupeta. E aí, no 3º dia de vida do Luquinhas em casa, no 1º dia de vida dele em casa, né, porque os outros dias a gente ficou no hospital, uma pessoa enfiou a chupeta na boca dele porque ele tava chorando muito no banho. Por quê? O bebê tava lá encolhidinho no útero e aí do nada excesso de espaço assusta ele. É lógico que ele vai chorar. 3º dia de vida, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele tá a cara na boca dele. Aí eu falei, ai meu Deus, eu não queria ter dado. E aí tá. Aí eu
né, eu não queria que ele acostumasse com aquilo, porque eu também tinha comigo do vício. Eu não queria resolver um problema hoje pra lá na frente eu ter que enfrentar outro problema, que é de tirar a chupeta. Eu não queria causar trauma, porque tem gente que passa boldo, passa pimenta, passa pó de café, passa tudo pro bebê largar a chupeta. Eu tenho comigo isso que eu não causo trauma nos meus filhos, então eu não queria fazer isso. Então eu já pensava nesse problema lá na frente. Não adianta eu evitar um problema hoje pra poder criar outro lá na frente. Isso é algo que eu também tinha comigo. Então, às vezes eu deixava ele chupar a chupeta só pra dormir uma vez por dia e olha lá. Graças a Deus, por si só, ele largou a chupeta antes dos 5 meses. Porque ele usava, tipo, 2 vezes por semana e olha lá. Não era algo que eu deixava com muita frequência, sabe? Era algo que eu dava só pra extrema urgência, um caso, assim, muito difícil, que eu não conseguia acalmar ele. Porque eu realmente não queria que ele pegasse. Graças a Deus ele largou por si só, porque ele não tinha essa frequência. Ele não tinha se habituado à chupeta. Hoje o Luquinhas tem 2 anos e 7 meses. E aí, ele não chupava dedo, não chupava nada disso. Era só chupeta bem raramente. E graças a Deus ele largou sozinho. Tanto que tem foto dele, né? É bonitinho, gente, é bonitinho, né? Mas nada do que ter uma consciência limpa de que eu não vou lidar com outro problema lá na frente. Não passa por cima de, ai, que bonitinho o bebê com chupeta. Não. Eduardo hoje tem 7 meses. O Eduardo já foi diferente, ele chupava o dedo. E aí desde 1 mês, 2 meses, 3 meses, Eduardo chupava o dedo, chupava. E era tão bonitinho, porque ele chupava, na hora que eu olhava pra ele tava com o dedo na boca e tava coçando a cabeça assim, tipo, se fazendo dormir. Era muito bonitinho. Se eu achar a foto ou vídeo, eu vou colocar aqui pra vocês verem no final do vídeo, ou agora, né, que estiver passando aí. E aí, as pessoas começaram a se incomodar com isso, porque as pessoas gostam de dar opinião, né? Gostam de ver uma mãe, nós vamos palpitar na vida dessa mãe. Paciência. As pessoas começaram a falar, nossa, mas ele chupa o dedo, agora é bonitinho, né? Mas por que você não dá chupeta? É muito melhor, né? Porque se ele acostumar com a chupeta, ele vai chupar pro resto da vida. Como é que você vai tirar, não, o dedo, né? Como que você vai tirar o dedo dele? Porque o dedo tá ligado no corpo. Como que você vai tirar? A chupeta é melhor, depois você tira, você consegue tirar, você negocia ali com um brinquedinho, ou você passa um boldo e tal, a criança larga. E começaram a falar isso, cair matando, falando isso na minha cabeça. Aí uma profissional da saúde, que não era dessa área, né, falou também, nossa, pois é, dá a chupeta, porque o dedo, como é que você vai tirar depois? Aí outra pessoa, eu fui no pediatra, o pediatra falou, nossa, aqui é muito melhor, dá a chupeta, que depois você tira. O dedo não tem como você tirar, tá ligado no corpo. Dá, pode dar mesmo, não vai causar desmame precoce não, porque ele já tem, acho que na época ele tinha 4 meses. Ele já tem 4 meses, não vai, ele já tá acostumado, ele já sabe mamar, ele não vai fazer confusão de bico não, pode dar. Aí eu fui nessa ideia, cheguei em casa, liguei pra farmácia, pedi a chupeta, 20 conto a chupeta. Eu comprei de silicone, porque essas que é de plástico, assim, dependendo da força que o bebê faz de sucção, começa a marcar aqui no bebê, né? Então eu comprei uma de silicone pra não machucar, né? Por isso que eu acho que ela é mais cara até. E aí comprei. Aí eu não queria que ele pegasse, eu tava inconformada com aquilo, eu tava muito triste. Eu falei, Senhor, não é possível, meu filho precisa mesmo dessa chupeta. Eu fiquei muito chateada. Mas dei, acreditando no profissional. Aí, tanto que eu insistia com ele, Eduardo não pegava a chupeta de jeito nenhum. 2 dias depois apenas, eu encontrei uma odontopediatra, ou seja, uma profissional na área mesmo, humanizada, atualizada. Ela explicou, olha, o seu filho tá na fase oral. Então tudo, você já viu que tudo o bebê leva na boca, porque ele tá conhecendo o mundo através daquilo. Então ele vai pôr a mão na boca mesmo. E ele tá nessa fase oral até mais ou menos uns 2 anos de idade. Que dura essa fase oral, que é tudo na boca. Então calma, deixa ele explorar, ele vai chupar até o dedo do pé. Deixa ele chupar, deixa ele explorar, deixa ele ter curiosidade, deixa ele entender e conhecer o corpo dele. E aí, isso com 2 dias que eu tinha tentado dar a chupeta. E aí ela falou também, não, é muito melhor o dedo do que a chupeta. Por quê? A chupeta, né, já foi comprovado cientificamente, por mais que você fique ali higienizando, fervendo, fazendo não sei o que, se você colocar ela lá naquela maquininha, acho que é microscópio, né, lá no laboratório, você vai ver lá as bactérias do mesmo jeito. Não adianta você ficar higienizando, porque vai estar ali. A não ser que você fique comprando chupeta de 1 em 1 semana, né, se você pode, você compra. Faz o que você quiser, de acordo com a sua realidade. E aí, ela falou, né, que é por conta dessa fase oral mesmo, né, que ele vai ficar mesmo chupando o dedo, vai chupar o dedo do pé.
E aí ela falou que muitas vezes a gente fica com medo, porque eu ficava com medo de que, nossa, ele chupa o dedo, então ele vai chupar o dedo pro resto da vida, porque não tem como eu tirar o dedo. Ela falou que quando eu chegasse na introdução alimentar ele ia largar. E de fato eu já adianto que com 6 meses eu comecei a introdução alimentar e ele largou o dedo por si só. Não passei nada no dedo dele pra traumatizar ele, ele largou sozinho. Hoje ele tem 7 meses. E desde que começamos com 6 meses a introdução, ele largou sozinho. Então eu sou prova viva de que isso aconteceu comigo, experiência. E aí ela falou, às vezes a gente fica com medo porque a gente vê o bebê chupando o dedo. E a gente fica, nossa, meu filho, tem crianças que você vê 5 anos de idade chupa dedo, tem adulto que você vê que chupa dedo. Só que tudo na nossa vida existe uma raiz. Então tem que ser analisado lá atrás. A gente não pode ter isso em mente de que ele chupa dedo hoje, vai chupar pra sempre. Não, cada caso é um caso. Então por que aquele adulto usa a chupeta, usa o dedo, chupa o dedo, um adulto chupando o dedo? Porque pode ter várias causas psicológicas, pode ser por ansiedade, pode ser por depressão, pode ser por traumas que ele sofreu na primeira infância de falta de apego, pode ser por desmame abrupto, pode ser por várias coisas, gente, que ele chupa, até um adulto chupa o dedo. Porque, tá ligado? Tudo isso existe uma raiz, né? Então, eu vi um relato de uma mãe falando que acho que os pais dela se separaram quando criança, não sei, e uma vez a mãe jogou o copinho que ela tinha de tomar água, jogou fora porque tava, não sei se estava muito sujo, muito lodo, né? A criança às vezes se apega tanto que é difícil às vezes de você trocar ali ou jogar fora, a criança não entende. Eu não sei. Ela relata que quando na infância aconteceu isso da mãe jogar o copinho fora e os pais estavam passando por problemas. E resultado, ela não chupa o dedo, mas ela rói unha, todas as unhas da mão, rói pé, sabe? Então tudo isso são vícios, são desencadeados por coisas que existem uma raiz que aconteceu lá atrás na primeira infância. Então não dá pra gente generalizar e falar que o bebê chupa dedo hoje que ele vai chupar pro resto da vida. Às vezes aquele adulto ou aquela criança de 5 anos chupa o dedo ou rói as unhas, por quê? Porque aconteceu alguma coisa lá atrás, ou um desmame precoce, ou a separação dos pais, ou o alcoolismo às vezes, ou traumas que acontecem ali. Então isso é a forma do adulto ou da criança ter ali consigo, porque tá ligado no corpo, né? Uma segurança. Então ela me explicou isso, sabe? Então tem várias razões psicológicas, emocionais, do porquê que várias crianças ou adultos podem estar chupando o dedo, ou roendo a unha, ou tendo algum desses vícios, né? E fora que pode desencadear, que ela explicou, outros vícios orais, né? Porque tudo você tá utilizando ou roendo a unha, ou o dedo, você tá sempre ali nisso oral, pode desenvolver outros vícios orais. Então, você tá vendo que a gente às vezes pega uma coisa, um problema e fixa nele, mas a gente esquece de olhar pro lado que pode ter acontecido outras coisas lá atrás que desencadeou isso. Então, graças a Deus que eu conheci essa odontopediatra, com 2 dias que eu dei a chupeta pro Eduardo, eu tirei dele, ele nem sentiu falta porque ele não pegou. Eu falei, meu filho, chupa o dedo mesmo, eu não vou me preocupar se meu filho vai chupar dedo até 1, 2, 3, 4 anos, eu tô vivendo o agora. Então agora ele está na fase oral, agora ele vai explorar o corpo dele, ele vai chupar se ele quiser, se ele não quiser ele não vai chupar, eu não vou forçar ele a tirar, eu não vou passar pimenta no dedo dele, eu não vou traumatizar ele, tudo tem um tempo e a gente tem que viver de acordo com a fase que a gente tá vivendo. E aí, graças a Deus ele largou. Então, é isso que a gente tem que se atentar, a gente tem que reter o que é bom, a gente precisa compartilhar e buscar outras experiências, como eu falei, a gente não é dona da razão, a gente tá sempre em constante aprendizagem, a gente deve pegar o que vai funcionar pra gente, essa é a minha realidade, eu procurei conhecimento, informação, eu sempre gosto de estudar sobre algo antes, né, de oferecer ou de aplicar aqui em casa, mas nesse caso eu já tava tão saturada das pessoas falando que era melhor a chupeta do que o dedo, porque era mais fácil de tirar, que eu comecei a acreditar isso e eu nem estudei antes pra ver outras hipóteses, outras ideias, se realmente aquilo ali era verdade. Então às vezes a gente tá tão cheia de opiniões, de pessoas tentando colocar aquilo ali na nossa cabeça que a gente nem procura saber se existe outra alternativa. Graças a Deus eu consegui tirar com 2 dias, né, porque nem usou, graças a Deus. E o Luquinhas é a mesma coisa, hoje ele não tem nenhum tipo de vício, ele não chupa dedo, o Luquinhas, né, que tem 2 anos e 7 meses. E o Dudu também não chupa dedo mais, ele às vezes coloca a mão na boca, né, o dedo na boca, porque ele já tá com 2 dentinhos, então às vezes ele tá coçando a gengiva, mas chupar o dedo mesmo, não. Outra coisa que as mães também têm muito receio, e eu tinha, era de dar a chupeta e os meus filhos ficarem com os dentes tortos. Mas a odontopediatra também explicou que
A chupeta, né, pra quem resolveu dar, né, a chupeta ou o dedo, ela vai causar dano, né, na arcada ou dos dentes ficarem pra frente ou ficarem tortos, se usado com frequência, né, com constância, e pela força que a criança coloca na sucção. Então, se é uma criança que usa bico só pra dormir, só pra ficar com ele na boca, não fica com aquela força, às vezes nem vai alterar muita coisa, né? Porque, querendo ou não, as crianças que têm uma força e é com constância que utiliza, acaba que prejudica até na fala da criança. Ela explicou isso também. Então, tem vários N motivos do porquê que não é recomendado a chupeta. Prejudica até a fala da criança. Então, isso é muito sério, gente. Então, antes de tudo, não só disso, de todos os assuntos da vida de vocês, né, principalmente mãe de primeira viagem, procura saber o porquê, compartilhe experiências, vá em profissionais atualizados e humanizados para vocês poderem entender as coisas e retenha o que é bom e faça o que dá certo pra você, né? Não adianta eu falar pra você, não use chupeta. Eu não sou a favor mesmo, eu vou sempre falar isso. Mas se não é a sua realidade, então o que pode ser feito? E vida que segue, não se culpe, né? Ofereça o melhor de você pro seu filho, pra fase que você tá vivendo, né? E é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês, o porquê que eu não prossegui com o Dudu, com a chupeta, e porquê que o Luquinhas também não usou mais, né? A gente é constante aprendizado, sempre aprendendo. Então é isso, gente, a minha experiência. Dá peito pro seu filho mesmo, para de ir na ideia dos outros de que com 1 ano de idade o leite não serve mais, que virou água. Não virou água não, tá? As pessoas brincam muito, nossa, 1 ano de idade ainda sai leite? Aí tem mãe que brinca, não, sai Coca-Cola. Então, não, o seu leite não é fraco. O seu leite, ele se adapta sempre às fases do seu filho. Para de ir na cabeça dos outros. Então dá peito mesmo, para de... Ai, seu filho tem 1 ano, ainda mama, que feio, o tamanho... Pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que eu não tô nem aí. Eu tento fingir de surda, mas tem vezes que a gente não consegue, porque a gente é carne, a gente falha, a gente é humano, né? Eu não tenho muita paciência, às vezes, infelizmente. Mas é isso, dá peito mesmo pro seu filho. Crianças que não sofrem pelo desmame precoce, desmame abrupto, né? Elas tendem a não usar chupeta ou o dedo, né? Fora que é uma recomendação da OMS, Organização Mundial de Saúde, e fora que em todas as embalagens de chupeta e de mamadeira, lá fala que o aleitamento materno até os 6 meses é exclusivo e de que crianças não precisam, né, nessa idade, até os 2 anos, não necessita de chupeta e de mamadeira, que o aleitamento é o melhor pro bebê. Então dá peito mesmo. Eu sei que às vezes a sua realidade é diferente, mas aqui em casa eu fiz com os meninos 6 meses exclusivos de aleitamento materno e em livre demanda. Sempre quando eles queriam, sem chazinho, sem suquinho, nada, até os 6 meses. E, glória a Deus, consegui, vida que segue, se não é a sua realidade, tenha sempre sabedoria e paciência, tá bom? Então é isso, pessoal, vale o respeito. Se você utiliza a chupeta ou utilizou ou vai utilizar, você tem que fazer o que for melhor pra você. Essa é a minha realidade e é o que eu estou compartilhando com vocês, né? Porque às vezes a gente fica tão desesperada caindo nas ideias dos outros que a gente tem procura saber se tem uma segunda, se tem uma alternativa, né? Então sempre procure explorar tudo na sua vida, sempre vá ver se não tem uma alternativa, não vai pela cabeça dos outros. Tá bom, gente? Se você não deixou seu like ainda, deixa seu like, se inscreve no canal porque vai me ajudar bastante, tá bom? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, o que você tá vivendo, o que você acha, o que você fez, o que você não fez. Eu vou adorar ler e responder o seu comentário. Obrigada por ter assistido até aqui. Deus te abençoe.